Romanos, capítulo de número 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui no capítulo 12, versículo 1 e 2, nós temos, primeiramente, relacionamento com Deus, nosso relacionamento com Deus, que deve ser um relacionamento de um culto agradável ao Senhor, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a nossa vida como um culto, né? Você está prestando um culto a Deus 24 horas, amém? E nesse culto ao Senhor, cada dia você vai sendo transformado pelo renovar da sua mente, a mente de Cristo, para não se conformar com a forma desse mundo, mas conformar-se com Cristo Jesus, como discípulo de Jesus. E quando fala que é o vosso culto racional, não significa que no nosso culto não tenha emoção. Claro que tem emoção, nós somos criados por Deus com seres racionais, emocionais e com decisão, com vontade, né? Mas significa que nós vamos evitar, nesse culto racional, o racionalismo e o emocionalismo, dois extremos, né? Não é um culto frio, gelado, onde o extremo do racionalismo, mas também não é o outro extremo do emocionalismo. É um culto com inteligência e essas doutrinas apresentadas pelo apóstolo Paulo aqui, dos capítulos de 1 a 11, mexe com as nossas emoções. Não tem como você saber do amor de Deus por você, de toda a obra de Cristo para a nossa salvação e não se emocionar. Então, quando fala culto racional, não significa que é um culto sem emoção, não é isso, né? Mas é sem emocionalismo, mas com a emoção sadia, né? Com a emoção vinda da parte do nosso Deus, e não uma emoção fabricada num frenesi emocional. Então, nosso culto ao Senhor, nossa relação com Deus, e isso, nessa prática, né, do culto, para se conformar a nossa mente com a mente de Cristo, que nós recebemos, tem algo muito importante que a gente precisa fazer, né? Como que nós precisamos ter a nossa mente moldada pelo quê? Pela palavra de Deus, certo? E aí, resumindo em uma palavra, o que eu e você temos que fazer todo dia? A palavra de Deus e orar. Parabéns! Isso se chama devocional. Resumindo em uma palavra, né? Devocional. Está fazendo devocional? Não precisa levantar a mão, mas eu espero que você tenha esse compromisso com Deus. Se você não está fazendo, meu irmão, como que a sua mente vai ser transformada? É mais fácil você ser transformado pela forma do mundo do que pela forma da palavra de Deus. Então você tem que dedicar um tempo do seu dia para devocional. Faça esse compromisso com Deus. Amém? Nós vamos fazer uma oração agora, depois a gente continua a leitura, para você falar com Deus agora. Então, Senhor, me perdoa e me ajuda a ter esse tempo. E você vai pensar aí qual horário do dia, né? Que eu vou pegar a minha Bíblia e orar. Qual horário? Vai ser de manhã, vai ser meio-dia, vai ser à tarde, vai ser à noite, vai ser de madrugada, eu não sei. Mas veja aí, fala com Deus. Deus, me ajuda para que tal horário, né, eu possa ter esse tempo com o Senhor. Olha que bênção. Deus te chamando para um relacionamento com Ele. Amém? Senão, irmãos, nós vamos estar aqui dando morro em ponta de faca, falando para você 1000 vezes, eu estou falando como se fosse para um poste.
Não estou falando para poste, estou falando para a gente, amém? Então, se você não é um poste, você é gente que tem emoção, que quer fazer a vontade de Deus, que quer oferecer um culto racional ao Senhor, você vai agora ter a oportunidade de orar e falar com Deus sobre isso. Alguns instantes de oração silenciosa, eu vou quebrar o silêncio com uma oração, amém? Nós queremos te agradecer, Pai querido, nessa manhã, pelo Senhor se revelar a nós através da Tua palavra, nos dando a bênção de ter a Bíblia nas nossas mãos e poder lê-la e meditar e orar todos os dias, assim crescendo no nosso relacionamento com o Senhor. Queremos te pedir perdão, ó Deus, pelas nossas negligências, pela preguiça, pela má vontade, mas que o Senhor venha mudar isso, ó Deus, da vida daqueles que precisam de realmente entenderem e praticarem, ó Deus, essa boa obra tão importante que é a devocional. Todo dia nas nossas vidas possamos crescer num relacionamento com o Senhor, para que sejamos conformados conforme a Tua palavra e não conforme a forma desse mundo pecador. Obrigado, meu Deus, abençoa a vida de cada irmão e que o Senhor abençoe cada um no propósito, nesse propósito santo, que não venha esquecer, mas possa praticar a devocional de cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Falou com o Senhor? Você ficou quietinho aí, diferente, sem falar com Deus? Espero que não. Bom, seguindo agora nosso relacionamento com nós mesmos, capítulo 12, verso 3, e com os irmãos, verso 8, até o 8, falando dos dons, né? Então vamos lá. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aqui no verso 3 nós precisamos evitar duas coisas: o complexo de superioridade e o complexo de inferioridade. No complexo de superioridade, nós temos que vencer o pecado do orgulho, da vaidade e da autossuficiência, né? De achar que somos melhores do que os outros. Então pense com moderação com relação a você mesmo. E o complexo de inferioridade, nós vamos vencer os pecados do milindre, sou melindrosa, não pode falar nada, é um casquinha de ovo. Também o pecado do vitimismo, né? E então vencer o complexo de inferioridade, que leva também à murmuração, né? Lembra lá de Números capítulo 12 e 13, do povo de Israel, quando estava para entrar na terra prometida, ficaram murmurando e olhando para si mesmos como se fossem gafanhotos diante dos gigantes lá, e começou a murmurar, e eles perderam a bênção da terra prometida, aquela geração. Então, pense com moderação. E aí, versículo 4, os dons. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim todos nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a medida da graça que foi dada. E agora nós temos quantos dons aqui, que você já está orando por eles? 7 dons. Primeiro dom, profecia, que é a pregação da palavra de Deus, a fiel exposição bíblica, seja segundo a proporção da fé, seja segundo as doutrinas, sã doutrina. Próximo dom, se ministério, os ministérios, que são vários, né? Dediquemos ao ministério de música, ministério de ensino, ministério de diaconia, ministério pastoral, ministério infantil, ministério de tesouraria, Ministério de Construção e Reforma, Ministério de Casais, Ministério de Recepção e assim por diante. Dedique-se ao ministério, ao serviço que Deus te deu, né? Próximo dom, o que ensina? Esmere-se no fazê-lo. Ore pelas professoras da Escola Bíblica Dominical e por todos aqueles que têm um dom de ensino, né? Próximo dom, o que exorta ou encoraja, faça com
dedicação. Estamos precisando muito desse dom na igreja, né? De encorajadores, pessoa que olha para alguém e não fica indiferente, mas encoraja o outro a buscar ao Senhor. Depois nós temos o dom da contribuição, faça com liberalidade, né? Não significa que todos nós não somos chamados a dar o dízimo e a oferta, mas tem aqueles que têm um dom de ir além, né? Também. O que preside, que é o dom de liderança, faça com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria, com paixão, né? E todos esses dons aqui você vai perceber que precisam ser exercitados. Paulo vai repetindo várias vezes o quê? O que ele repete aqui, né? Deve ser ministério de dedicar, esmerar, dedicação, liberalidade, diligência, tudo tem a ver com movimento, né? Com presteza, né? Então, só dando uma pausa aqui para a gente prosseguir, o que isso aqui tem a ver? Você vai perceber que isso tem tudo a ver com os grupos pequenos, né? Da igreja. Nós estamos agora, próximo sábado, né? Treinamento de pequenos grupos aqui na igreja com o pastor Márcio Kleibe, da Igreja Presbiteriana de Uruaçu. Então, no sábado, já postei lá no grupo da igreja, mas vamos estar falando, repetindo várias vezes, se possível, todo dia, para você não esquecer, para sábado, das 4 horas da tarde às 7 horas da noite. Nós vamos ter um intervalo também, aí para um lanche, mas ter esse treinamento, né? Então, sábado agora, você reserva aí na sua agenda para você estar presente aqui. E no domingo nós vamos ter a escola dominical, ele vai também falar sobre isso, das 9 às 11, e depois vai ter o Junta Panela, né? Mais um atrativo também para estarmos presentes aqui. E à noite o pastor Márcio deve pregar também. Então, ore por isso, nós estamos, não sei se vocês estão percebendo, eu espero que esse clima, principalmente quando nós começarmos, porque vai ser uma mudança na nossa rotina como igreja, né? Porque o que nós temos na quinta-feira, irmãos? Nosso estudo bíblico no templo aqui, né? Que não será mais no templo, será nas casas, em uma casa, e depois a gente vai se multiplicar. Vai ser como a gente foi o culto de ontem à noite, que foi uma bênção? Sim e não. Parece, mas é diferente. Porque nos grupos pequenos, um grupo, por exemplo, de 15 pessoas, já é um grupo bom para fazer uma divisão, uma multiplicação do grupo, né? Porque aí, o interessante não é que tenha muitas pessoas e só um fala. Nós vamos ver a diferença disso aí. Então, vocês perceberam ontem que só eu falei, né? Depois uns outros também para decorar, falar o salmo de cor, mas não teve aquele momento de compartilhar, né? A palavra, outras pessoas poder compartilhar, né? Então, no grupo pequeno, a gente compartilha junto a palavra, e essa palavra que vai ser compartilhada vai ser de qual palavra? Qual mensagem que vai ser compartilhada na quinta-feira? Sermão de domingo à noite. Então, você vai começar a prestar mais atenção àquilo que foi pregado domingo à noite, porque na quinta-feira nós vamos relembrar e estar vendo como que está sendo a nossa prática, né? Da mensagem. Isso é muito importante, porque nós temos um problema seríssimo, irmãos, que é um negócio chamado esquecimento.
Por exemplo, você lembra o que o pastor pregou domingo à noite? Esse que passou agora? Lembra o texto? Lembra, Zuma? Oh, muito bem, então parabéns. O que eu preguei? Jonas, eu falei sobre Jonas. E eu comecei falando sobre o texto lá de 1 Coríntios ou 2? 2 Coríntios, capítulo 5. Tudo isso você vai anotar, né? Se precisar, traz uma agenda, ou anota na Bíblia, dá um jeito, se vira, eu não quero saber, eu quero saber que você tem que dar o teu texto bíblico. Você está vendo o nosso problema? Você foi abençoado com a mensagem, sim ou não? Eu fui, graças a Deus. Mas o problema é que a gente esquece logo. A gente não pode esquecer. A gente tem que lembrar e praticar, né? E aí, e eu acho que a gente tem tentado assim facilitar até a compreensão das próprias crianças, até fazendo quase que um teatro também, né? O que o pastor fez? Para lembrar o versículo 21 que fala: aquele que não tem pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, de 18 a 21, né? Mas antes de falar da encenação, nós falamos duas coisas aí no texto lá, que fala sobre, primeiro, embaixadores. Lembra disso? Lembra que nós somos embaixadores? Né? Cristo nos resgatou e nos fez seus embaixadores. Ministério da reconciliação. Cada crente é um embaixador, cada igreja é uma embaixada do Reino de Deus. Tá. E aí? Nesse resgate, o que Cristo fez? Lembra da roupa? Nós damos a Cristo, passamos para Cristo a nossa roupa imunda de pecado, e Cristo nos deu, nos cobriu com a sua roupa, com a sua justiça pura, santa e sem pecado. Nos limpou. Então, você foi reconciliado. E agora você tem a tarefa, o serviço, que o ministério é isso, né? O serviço da reconciliação. Mas nós podemos cair no problema de Jonas, né? Qual foi o problema de Jonas? Ele era um embaixador? Sim. Mas ele fez o serviço, né? Primeiramente, no primeiro momento, ele fez o serviço que Deus tinha mandado ele fazer? Não. Será que a gente não pode cair nesse mesmo problema? Receber uma ordem e não executar essa ordem? Qual a ordem que nós temos de Deus hoje como embaixadores? Isso, pregar a palavra. Lá Mateus 28, 18 fala: toda autoridade me foi dada, tal. Verso 19, ide, fazer discípulos. Então essa é uma ordem para nós embaixadores, amém? A gente vai estar compartilhando isso. E também Marcos 16 fala, né? Ide, pregar o evangelho a quem? Toda criatura. Tem criatura lá do lado da sua casa? Tem, né? Tem criaturas perto de você? Tem, não tem? O que você tem que fazer por essas criaturas? Levar o calendário da igreja. Levar a revista Ama Evangelizar. Interessante, irmãos. É claro que a gente não é só isso, né? Essa é uma das maneiras, né?
Se você for lá conversar com a pessoa, falar de Jesus, melhor ainda, né? A gente vai juntando todos os meios que Deus nos deu para poder cumprir o nosso papel de embaixadores, né? Nós temos essa missão. Então, essa é uma coisa que é diferente. Ontem foi só o pastor falando, praticamente, mas no pequeno grupo a gente vai todos ter a oportunidade de compartilhar a mensagem, né, que ouviu. Outra coisa que teve ontem, talvez teve, e que no pequeno grupo que vai ser muito enfatizado isso, que é o quarto E. O quarto E fala de evangelização. Eu sei que já era um culto mais assim específico, né? O convite ficou mais para o pastor Neymar. Eu aproveitei, levei algumas pessoas também, que a gente está querendo trazer para a igreja. Mas você convidou alguém para ontem à noite? Se você não convidou, tranquilo, sem problema, porque era um culto diferente, especial, mas para o anfitrião convidar, né? Mas no grupo pequeno é diferente. No grupo pequeno, todos têm a tarefa de convidar. Se você não convidou, se você não convidar para o grupo pequeno, está errado. Está errado. Está vendo a diferença? Porque talvez você fale assim, pastor, eu não vou ser líder, né? Você não vai ser líder pelo menos no primeiro momento. Nossos líderes, nesse primeiro momento, nós temos o pastor Davi, o Alex e o Renato, nossos líderes pequenos, primeiro grupo pequeno. Esses são os líderes. E depois outros líderes, né, orando para que Deus esteja formando mais líderes. A gente vai ver como que vai ser feito, como que o líder, né, vai ensinando e os outros vão aprendendo. Tá, você fala, não vou ser líder, eu não vou ser um hospedeiro, quem sabe, talvez, para receber o pequeno grupo na igreja. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não vou fazer nada, porque eu não tenho nada para fazer. Será? Você tem uma coisa muito importante para nós fazermos. Convidar pessoas. Então, e tentar levar pessoas. Está vendo que é uma curva? Nós estamos fazendo uma curva. Lembra daquilo do carro e o trem? Como que um carro faz uma curva e um trem faz uma curva? O carro, para fazer uma curva, ele faz como? Vamos supor que ali é a esquina, né? Vai o carro aqui, vai fazer a curva. Chegou aqui, ele já virou, fez a curva o carro. Né? Pronto, fez. No trem, já é diferente. Como que vai ser a curva do trem? Vamos supor que o trem vai fazer a curva. Olha o trem fazendo a curva. Tchu-tchu, tchu-tchu, tchu. Aumentou aqui o espaço para fazer a mesma curva. Aumentou o espaço? Deu uma volta, né? Por que o trem não dá para ele fazer uma curva como o carro assim? Porque senão ele desencarrilha dos trilhos e vira uma bagunça. Nós somos o carro ou o trem? O trem. Isso significa que essa curva, ela é custosa, não é fácil, porque a gente está acostumado a não fazer, a gente está acostumado àquela rotina de não pequeno grupo, de não convidar, de não evangelizar, de não levar pessoas. E aí, nós estamos chegando num momento depois de ouvirmos tanto, e às vezes uns já estão ansiosos, dá glória a Deus por isso, para começar, isso é bom, né? Mas outros ainda estão lá atrás, os outros ainda estão lá dentro do porão do navio.
dormindo ainda, não acordou ainda. Então, nós estamos tentando fazer a curva, né? Com a vinda do pastor Márcio, eu acho que isso vai nos ajudar melhor nessa curva que o nosso trem, Igreja Presbiteriana de Pontalina, precisa fazer. Por quê? Por quê? Porque para que essa curva seja feita, você tem que se movimentar. Você tem que movimentar. Tem que ter movimento. Faz curva sem movimento, gente? Faz ou não? Você já viu fazer curva sem movimento? Não faz, né? Então você tem que colocar no seu coração: eu preciso me movimentar. Qual o movimento que eu preciso fazer, pastor? Para que esse grupo pequeno seja uma bênção. Um desses movimentos se chama convidar pessoas, chamar pessoas, orar por pessoas, trazer pessoas, levar pessoas. Esse é o movimento que o trem precisa fazer. Senão o trem não vai. Tá vendo como é que é? Né? Então, e a gente não está preocupado com muita gente nesse primeiro grupo, a não ser, e mesmo se tiver muitas pessoas, né? Logo aí, talvez uns 6 meses, a gente vai ter que fazer uma multiplicação de um segundo grupo, porque senão fica muita gente e sem envolvimento, sem uma participação maior, né? A ideia é que todos estejam como um time participando. Vai chegando novas pessoas, a gente vai agregando, vai fazendo trabalho com essas pessoas para evangelizarmos, para alcançar pessoas que, quem sabe, a gente não tem nem ideia, né, que elas existam na cidade de Pontalina. Mas estão aí, precisando de salvação. Está percebendo a diferença? Do culto, né? Do culto no lar com um grupo pequeno, né? Então, não vai ser no grupo pequeno, no culto no lar. Ontem foi o pastor Neymar fazendo convite e eu que aproveitei e levei algumas pessoas comigo, né? Que a gente está trazendo na igreja. Mas no grupo pequeno de quinta-feira, não nessa próxima quinta agora, mas nas que nós vamos anunciar que vai ter a primeira reunião. Inclusive, a gente vai ter um papelzinho com convite para você convidar a pessoa pessoalmente e deixar o papel para a pessoa não esquecer o horário com o endereço, tudo certinho. A gente vai ter isso escrito, porque você quer que a pessoa vá. Você vai se oferecer em buscar a pessoa se for preciso, levar, entendeu? Então, é um movimento. Aí é todo mundo, aí não é só 1 ou 2 convidando, é todos. Amém? Está entendendo como funciona o pequeno grupo? Eu até escrevi um negócio aqui sobre essa questão de pequenos grupos. Pequenos grupos não pode ser uma visão ou um projeto pastor, precisa ser uma visão e projeto da igreja, juntamente com o pastor. 2 coisas, irmãos, eu tenho uma firme consciência, que Deus nos livre e nos guarde. Primeiro, eu não consigo nada, né, se não for pela graça e misericórdia do Senhor. Sou incapaz. Preciso da graça e da misericórdia do Senhor. Segundo, se não houver envolvimento, pelo menos os 50% da igreja, nós vamos fracassar. Não vai. Vai ser mais um projeto onde a gente tentou, mas... Porque não pode ser uma coisa do pastor, ou do irmão tal, da irmã tal. Não, é uma coisa
aonde todos, ou pelo menos a maioria, se envolvem. Então, eu vou ler novamente aqui, ó. Pequenos grupos não pode ser uma visão, projeto pastoral. É o pastor Davi, é o projeto do pastor Davi. Não, tire isso da cabeça, misericórdia. Precisa ser uma visão, um projeto meu, nosso como igreja. Nós vamos ver isso com o pastor Márcio, sábado, se Deus quiser. Então, inicialmente, o pastor tem um papel fundamental na implantação. Nós temos aqui esse papel fundamental, né? Mas à medida que vão passando os anos, a visão ou a implantação ficou uma coisa forte, como uma árvore que cresceu e fincou raízes profundas, aí sim. Mas para isso a igreja tem que querer, você tem que querer. Você quer os pequenos grupos? Se você não quiser os pequenos grupos, nós já estamos fracassando. Não adianta esse negócio de mudar, não adianta. Por isso, a necessidade de oração e jejum para que a mudança comece em nós. Em nós. Se você não estiver disposto a trazer alguém para a igreja agora, aqui, ao templo, ao culto de domingo à noite, você vai ter disposição, às vezes, para levar na quinta-feira? Se você já não convida agora, pastor, não adianta eu convidar. Pelo amor de Deus, tira isso da sua cabeça. Faça a sua parte. Não deixe Satanás colocar isso na sua cabeça, que não adianta. Que adianta sim. Se não adiantasse, você não estaria aqui. Porque alguém te convidou, alguém falou com você. Então, tira da cabeça, não adianta. Que não adianta. É o diabo que quer fazer que a gente acreditar que não adianta. Adianta sim. Você não sabe quando que a salvação vai acontecer, ou quando quem Deus vai alcançar. Mas se Ele falou, eu não tenho que ficar argumentando com Deus. Deus falou para mim assim, ide pregar o evangelho a toda criatura. Não, Deus, mas não, essa criatura aqui, não, essa aqui, não. Deus deu para nós essa liberdade de a gente ficar argumentando com Ele sobre uma ordem que Ele nos deu? Não. Então, para que você está argumentando? Faça o que tem que ser feito. Então, o que a gente tem que fazer, no mínimo, é isso. Convidar e já agora. Esse negócio de convidar, de trazer pessoas, não é de hoje não. Os pequenos grupos vão dar um empurrão maior para a gente, né? Eu espero, em nome de Jesus. Então, mas a gente já deveria estar fazendo isso, há muito tempo. Convide. Esteja disposto a convidar e tira da cabeça que não vai dar certo. Deus faz a obra, você fez sua obra. O que Jonas tinha que fazer simplesmente era pregar. Não tinha que argumentar, pensar, Deus, não. Faça a sua parte, deixa a parte de Deus com ele. Se não deu, se a pessoa não converteu, não foi, não aceitou, então aí você já fez sua parte. Ok? Então, movimento. Para que haja curva, tem que haver esse movimento. Por exemplo, um movimento que alguns poucos, né? Fico triste com isso. Não abraçaram ainda. Eu não sei por quê. Que não abraçou isso ainda. Que não é tão difícil assim. Se eu, pastor Davi, que cheguei ontem aqui em Pontalina, eu consegui trazer crianças para a igreja, você consegue também. Não é possível que você não consegue. Eu não acredito que você não consegue. Eu trago, o Alex traz. Qual o problema que você não traz? Porque você não quer trazer. Se você quiser trazer, você vai trazer. Você vai se esforçar. O problema é que a gente não se esforça. Quando algo que eu quero, quantas coisas que você quis para o seu interesse pessoal, que você conseguiu, era difícil, mas você foi atrás, você lutou, você se dispôs e você conseguiu. Deus te deu a graça de conseguir. E por que você não consegue, então? Um exemplo. Não precisa dizer, não vou trazer a criança na escola dominical, mas eu vou me esforçar para trazer no culto à noite, a fulano tal, Beltrano. Você tem amigos.
O mínimo que você pode fazer é convidar. Usa o WhatsApp, usa o contato, vai na casa, então, se você não tiver o WhatsApp, mas você consegue. Está vendo, irmãos? Se não for assim, nós já estamos fracassando. Se eu não tiver a disposição de fazer agora, eu vou fazer amanhã. É por isso que eu fico doido, pensando, meu Deus, eu queria começar era para ontem, mas eu não estou vendo o movimento do trem, eu não estou vendo esse trem movimentar, esse trem fazer a curva. Senhor, toca no coração de fulano, de beltrano, para que a gente faça a curva, o trem tem que movimentar, e você é a engrenagem desse trem, você faz parte do trem, você tem que movimentar, é você. Se você não fez o movimento ainda, então a gente não vai. A gente vai ficar patinando sem andar. Entendeu, irmãos? A igreja precisa olhar para o pequeno grupo como sendo seu, não como sendo um projeto do pastor Davi ou do irmão da irmã. E quando você olha para algo que é seu, você vai cuidar, você vai amar. Ore por isso e abrace o seu coração. Abrace, no seu coração. Amém, queridos? E nós temos amigos na cidade e, de alguma forma, a gente tenta evangelizar. Nós temos tantos recursos de evangelização. Hoje, por exemplo, se você quiser compartilhar um vídeo de 1 minuto, 2 minutos, com a pessoa, mandar para a pessoa, para ela ouvir. Olha, rapaz, eu estava escutando, que eu ouvi uma mensagem aqui, me lembrei de você, escuta aí essa mensagem aqui. 1 minuto, 2 minutos. Vai ser uma bênção na vida daquela pessoa. Amigos seus. Por que eu interesso pelos seus amigos e você não se interessa por eles, pela salvação deles, por convidá-los para a igreja? Por quê? Por que o pastor Davi tem esse interesse pelos seus amigos e você não tem interesse por eles? Em convidá-los, em mandar um vídeo, em mandar uma mensagem. Eu estou orando por amigo de pessoas aqui, eu fico pensando, meu Deus, será que fulano já alguma vez na vida? Aí a gente, não, mas pessoa muito católico, sei o quê. Para com isso. Não interessa o que ele é, você pode ser ateu. Deus converte cada pecador que é eleito, não depende de mim nem de você. Então creia. Amém? E a palavra de Deus, irmãos, continua para nós. Versículo 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. O amor tem que ser verdadeiro. A gente não pode ser só religioso. E nós vamos odiar uma coisa e amar outra coisa. E esse ódio precisa às vezes começar nosso próprio pecado, nós mesmos, Nós mesmos. Amar o bem, detestar o mal. Detestar nosso pecado. Não se conformar ao nosso pecado. Não se conformar. Para terminar, resumindo, depois a gente continua se Deus quiser. O versículo 9 ao 21, nós temos 5 frases aqui. Paulo nos ensina. Primeiro, tenha um coração aberto. Ame sem hipocrisia, ame cordialmente, ame com amor fraternal, preferindo o outro ao invés de você. Ame, amor na prática.
Amor, como foi pregado pelo nosso presbítero Alex aqui em 1 Coríntios 13. Ame. Segunda frase, primeiro, coração aberto. Segundo, bolso aberto. Versículo 13 fala aí, né? Compartilhar as necessidades dos santos. Compartilhar as necessidades. Bolso aberto. Não combina para o crente ser sovina, ser mão de vaca, ser pão duro, não combina. A bênção de ser uma bênção para a vida de outras pessoas, né? A alma generosa prosperará, diz a palavra do Senhor. Você colhe aquilo que você planta. Se você planta muito, você colhe muito. Se você planta pouco, você colhe pouco. Então, e Deus nos abençoa, porque ninguém ganha de Deus em ser generoso. Nós somos abençoados não só com as bênçãos espirituais, mas também até mesmo materiais, por nós colocarmos isso em prática. Bolso aberto. Terceiro, casa aberta. Versículo 13 diz: praticai a hospitalidade. Casa aberta, para receber e abençoar quem vai na nossa casa. Não faça então da sua casa um ídolo, não faça dos seus móveis, dos seus bens um ídolo. As pessoas têm que ser mais importantes do que coisas. Um quarto, lábios abertos, versículo 14, abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis de se praticar, né? Falar bem daquele que fala mal da gente. Mas seus lábios estejam abertos para abençoar. E 5, alma aberta. Versículo 15 a 16. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento de uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos seus próprios olhos. Alma aberta. E não deixe de vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Pois nós vamos aprofundar um pouco mais sobre isso. Mas guarda aí essas 5 frases, né? Coração aberto, bolso aberto, casa aberta, lábios abertos e alma aberta. Aberto para ser um canal de bênção. Amém? Como nós cantamos no hino, né? Como nós cantamos, ser uma bênção. Como Deus disse para Abraão, sê tu uma bênção. Então eu queria que você, durante a semana, colocasse Romanos capítulo 12 em oração. Coloque isso em oração. É uma volta à palavra de Deus. A gente não está inventando a roda. A gente está simplesmente desejando em Deus fazer aquilo que nós deixamos como igreja à medida que os anos foram passando, os séculos foram passando, nós estamos desistindo. Desistindo de evangelizar, desistindo de discipular, e as igrejas estão morrendo porque não fazem mais aquilo que teria que ser, aquilo que Deus nos ordenou para fazer. Orar, evangelizar, discipular, para que sejamos um corpo saudável, que cresce em número e em santidade. Oremos ao Senhor. Deus querido, Deus amado, obrigado por tua palavra. Obrigado, Deus, por essa graça de nos exortar para que nós possamos fazer o movimento que o Senhor quer que nós façamos, para que os pequenos grupos, ó Deus, sejam uma bênção, mas não só os pequenos grupos, o grande grupo também seja uma bênção, Pai, na nossa vida como igreja.
Perdoa o nosso egoísmo, a nossa falta de amor ao próximo, a nossa incredulidade, a nossa dureza de coração. Nos perdoe e que de fato, ó Deus, o Senhor mova o coração de cada um de nós, como o Senhor fez na época de Ageu, do profeta Ageu. O Senhor despertou o espírito dos líderes e o espírito de todo o povo para fazer o que o Senhor estava dizendo na sua palavra. Ó Deus, eu tenho plena certeza que se não for o Senhor, nós não conseguimos, mas com o Senhor somos mais que vencedores. E seremos uma bênção para essa cidade que precisa tanto do Evangelho. Um Evangelho, ó Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ó Deus, eu não posso convencer ninguém, nem mudar ninguém. Louvado seja Deus, mas o Senhor pode. Então, aumenta a nossa fé para crermos. Tira de nós toda a incredulidade. E que o Senhor, ó Deus, faça a Tua obra em nós como igreja. E obrigado, Deus, por essa graça maravilhosa que nos alcançou. E que há de alcançar também tantos quantos perdidos estão, ó Deus, na cidade de Pontalina, no Brasil e no mundo. Porque o Senhor, ó Deus, está fazendo. O Senhor está fazendo a Tua obra. Em nós, através de nós ou apesar de nós, o Senhor salva o pecador, porque essa obra pertence ao Senhor em primeiro lugar. Nós queremos obedecer ao Deus como embaixadores. Assim oramos agradecidos, pedimos pela vida do pastor Márcio, pela vinda dele, que seja uma bênção, Deus, para nós como igreja, e que o Senhor nos dê a graça de termos os pequenos grupos como o nosso, como igreja, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.